Obrigado, Anderson, meus amados irmãos, aqueles que estão nos acompanhando também pelos canais de comunicação da nossa paróquia. Estamos reunidos hoje como uma comunidade de fé, abrindo com essa celebração, dentro desse ano da graça que estamos vivendo, um tempo forte de reflexão, de conversão e de mudança de vida, que é o tempo quaresmal. O tempo quaresmal, dentro do ano litúrgico, é o retiro anual da paróquia, aonde nós vamos nos preparar para celebrar a maior festa para nós que somos cristãos, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E para esta preparação, a igreja ela nos coloca 40 dias, que tem uma simbologia muito grande neste mundo. 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto antes de começar a sua vida pública. E esse número 40 também significa um tempo de purificação. Então nós somos convidados para nos preparar para essa grande purificação espiritual que nós somos convidados a vivenciar ao longo desses 40 dias. Também sabemos que esse ano para nós é um ano muito especial, pois nós relembramos e atualizamos dentro do nosso coração esse jubileu do ano da graça que nós estamos vivendo, aonde nós somos convidados a entender que somos peregrinos de esperança, ao levarmos esta esperança no decorrer deste ano e a vivenciarmos dentro da nossa vida a porta da misericórdia de Deus que se encontra aberta para acolher a todos nós. Então, meus irmãos, nós temos muitos elementos que trazem luz para nós nesta celebração de hoje, aonde o nosso coração é convidado a rejubilar na presença do nosso Deus e ao mesmo tempo nos conscientizando de quem nós somos. A igreja, ao impor as cinzas sobre as nossas cabeças, ela diz para nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Estas cinzas, ela nos relembra que nós somos convidados a experimentar neste tempo quaresmal a penitência. Quando nós lembramos o pecado dos nossos primeiros pais, lá no jardim, Deus que aparece, eles se apresentam, falam que estavam com medo porque se enxergaram nu, e Deus diz: tu és pó e ao pó tu hás de voltar. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós somos convidados a voltar à essência daquilo que nós somos, criados à imagem e semelhança de Deus. E aquilo que tira de nós essa essência é justamente a dimensão do pecado. Por isso nós sabemos que um dos 5 mandamentos da nossa igreja é para que nós possamos nos confessar antes da Páscoa do Senhor. Então esse tempo quaresmal ele nos convida também a uma consciência que eu e você precisamos ter daquilo que é o pecado, daquilo que ele ocasiona dentro da nossa vida e daquilo que a misericórdia de Deus pode realizar no nosso coração, quando nós, na abertura do nosso interior, nos encontramos com esse Deus que não nos acusa, mas que nos acolhe, e sendo acolhidos como filhos de Deus, sendo convidados a viver a profundidade do mistério ao qual Deus nos dá a graça de vivenciar e de celebrar na profundeza da nossa existência. E aí nós entendemos que a liturgia de hoje, no capítulo
6 do Evangelho de São Mateus, Jesus apresenta para nós aquilo que nós precisamos ter dentro da nossa vida para vivermos este tempo quaresmal. Nós sabemos que o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus é o coração do evangelista, pois ali no capítulo 5 nós temos o sermão das bem-aventuranças, aonde nós entendemos as 9 bem-aventuranças como um itinerário a ser vivido e contemplado por todos nós que somos cristãos. E o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, continuando as bem-aventuranças, Jesus fala para nós de 3 armas que somos convidados a vivenciar: a esmola, a oração e o jejum. Mas eu gostaria que a gente pudesse retomar, após cada uma das normativas. O evangelista diz para nós que Jesus nos convida a vencer a hipocrisia. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que tem a capacidade de falar para o outro aquilo que deve ser feito e ele mesmo não está disposto a viver aquilo que ele está falando. Então nós atualizamos na nossa vida um dado muito significativo da pessoa de Jesus. Qual é? A coerência que tinha entre aquilo que Jesus falava e a sua atitude. E aí nós lembramos também que nós estamos vivenciando nesse ano jubilar 800 anos carisma franciscano, até a campanha da fraternidade, com o foco da ecologia, tem um pouco também de Francisco ali no meio de tudo isso, que motiva a campanha da fraternidade, e a gente pode lembrar com muita graça, nesse momento, a vida de São Francisco, quando muitas situações da sua vida ele não falava, mas as suas atitudes falavam por si. E aí eu penso que no tempo em que nós estamos vivendo, diante de tantas realidades que nós temos que lidar com elas, diante desse esgotamento que nós vivemos, diante desse cansaço e desgaste emocional que todos nós presenciamos, nós somos convidados nesta quarta-feira de cinzas a transformar a nossa atitude em palavras, manifestando a coerência do nosso comportamento com a eficácia do Evangelho que vem ao auxílio das realidades concretas da nossa vida. Quando nós pegamos a esmola, a oração e o jejum, Jesus, quando vai falar da hipocrisia, ele fala tudo no plural. Mas quando ele vai explicar e aplicar a esmola, a oração e o jejum, ele traz para o pessoal. E aqui eu vejo que é o fundamento daquilo que nós precisamos. No pessoal da minha vida, como que eu tenho vivido e exercido a caridade? Ao ponto que Jesus vai falar que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Como que no pessoal eu tenho vivido a minha vida de oração? Quanto tempo eu dedico ao contato pessoal com Jesus? Qual que é a dedicação que eu coloco na minha vida espiritual para conhecer Jesus? Gente, a gente pode conhecer Jesus de várias maneiras.
daquilo que nos falaram, daquilo que nós achamos, mas se eu tenho uma experiência pessoal com Jesus, ninguém tira de mim essa experiência, e essa experiência que eu levo ao longo da minha existência. E aqui nós vemos, meus irmãos, que o jejum, ele também nos auxilia para que a gente possa ter domínio sobre os instintos que todos nós precisamos lidar com eles, independente da faixa etária que a gente se encontra. E com o passar dos janeiros, parece que os desejos afloram ainda mais dentro da nossa vida. E na medida em que nós conseguimos equacionar tudo isso, nós conseguimos o equilíbrio que nós necessitamos para bem viver a história que Deus realiza no profundo da nossa existência. Então, eu sou convidado nesse tempo quaresmal, nesta quarta-feira de cinza, a uma conversão profunda da minha alma, para que eu possa abandonar a vida velha e possa assumir dentro da minha vida a proposta pela qual Jesus vem mostrar a cada um de nós. Nós sabemos que Jesus, na sua vida, exerceu muito a caridade, ao ponto que Jesus nunca acusou os pecadores dos pecados que eles traziam. Tanto que todas as pessoas que chegavam diante de Jesus, o que Jesus falava? O que você veio buscar? O que você deseja? O que você quer? E aí, diante daquele diálogo, Jesus ia construindo uma relação. Quando nós vemos Jesus em vários momentos do Evangelho, o que eles nos apresentam? Jesus que sobe ao monte para rezar, Jesus que deixa os seus discípulos e vai rezar. Quando nós vamos preparar o nosso coração para celebrarmos aquilo que é o ponto crucial, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso trido pascal, que nós iniciamos na quinta-feira santa, Jesus termina de celebrar a ceia, Jesus vai para o Morro das Oliveiras, e ele tem a capacidade de dizer para os discípulos: olha, vocês não podem vigiar 1 hora comigo. E aí Jesus mostra a sua vida de intimidade com o Pai. Nós vamos ouvir no próximo domingo a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi tentado depois de um período de jejum, e Jesus venceu a tentação. Então, meus irmãos, quando a gente faz um propósito de jejuar, parece que as tentações elas vêm com uma intensidade tão grande, mas é a perseverança que nos dá essa constância para que a gente possa viver a profundidade do mistério no qual nós estamos vivenciando e temos a graça de vivenciar neste tempo quaresmal. Então vamos convidar cada um de nós nesse momento a voltar o nosso olhar para dentro de nós mesmos, pensar na penitência que nós podemos realizar, no equilíbrio que precisamos ter diante dos relacionamentos que a gente cultiva, e nesse período quaresmal, que damos abertura hoje e vamos vivenciar durante 40 dias, seja um fortalecimento espiritual ao nosso coração, para vivermos a profundidade do mistério